dia a todos. Queria agradecer mais uma vez o convite e vamos tentar conversar um pouco sobre o uso de filtros em pacientes com distrofia retiniana. Então fiz uma aula mais simplificada para ficar um pouquinho mais didático. Então, as distrofias retinianas são patologias oculares que interferem no funcionamento das células fotorreceptoras da retina. Então, esses pacientes eles vão sentir muito desconforto por qualquer alteração, tanto de luminosidade, quanto em ambientes que tiverem luz solar em excesso, então eles vão ter mais desconforto visual. E os filtros medicinais são colorações de alta precisão que impedem a chegada de determinadas partes do espectro de luz ao olho, melhorando assim, então, o conforto e o contraste desses pacientes. Bom, o exame oftalmológico começa com a acuidade visual. E nem sempre os pacientes vão ter alteração de sensibilidade notável. Então, o que acontece? O paciente pode ter 20/20 na avaliação e ter alteração de sensibilidade ao contraste que só vai ser percebido no seu dia a dia. Porque o teste é feito com optópticos de alto contraste, né, que é o preto no branco. O paciente vai ver 20/20, mas ao sair do consultório com sua refração, ele vai ter alteração no dia a dia, porque no nosso dia a dia a gente enxerga em baixo e médio contraste. Então ele vai sentir muito desconforto, mesmo tendo a visão 20/20. Então, contraste é a diferença de luminância entre superfícies ou objetos adjacentes. A função de sensibilidade ao contraste é a sensibilidade a um conjunto de canais que respondem especificamente a diferentes frequências espaciais. A sensibilidade ao contraste geralmente está reduzida quando há menor transparência dos meios ópticos do globo ocular, como por exemplo pacientes com catarata. Ametropias não corrigidas, principalmente as altas ametropias, e lesões nas vias ópticas. Aqui só para citar alguns testes que podem ser feitos para medir a sensibilidade ao contraste. Teste com grades senoidais e teste com letras e figuras. Também existe, para ser mais prático para o dia a dia, alguns aplicativos que você consegue baixar e usar mesmo no smartphone ou tablet para fazer um teste em todo paciente que referir uma dificuldade visual e principalmente em ambientes com muita luminosidade. E aí você faz uma avaliação global e tem uma noção se esse paciente vai se beneficiar ou não do uso de filtros. Então, o emprego de lentes filtrantes permitirá a redução do glare, né, daquele ofuscamento, e a obtenção do maior conforto visual. Então, esses pacientes conseguem utilizar melhor telas em geral, como computadores, smartphones e tablets em si. Os filtros podem ser usados para proteger os olhos dos efeitos deletérios da luz solar, para reduzir a transmitância, ou seja, aquela luz que vai chegar, passar totalmente pelo filtro, depois da reflexão, depois da absorção, e vai chegar lá no olho em si, e melhorar a acuidade visual e contraste da imagem, e assim contribuir para a adaptação à luz ambiente. A maior parte das lentes filtrantes são classificadas de acordo com a sua coloração e sua transmitância luminosa, e tem várias graduações. Então tem da mesma coloração uma graduação mais clara às mais escuras. E aqui só para ilustrar o espectro de luz. O espectro de luz visível é composto pela faixa de radiação eletromagnética com ondas de comprimento entre 380 nanômetros a 780 nanômetros, mas o nosso sistema visual é mais sensível às faixas entre 480 nanômetros e 680 nanômetros. Então, as lentes filtrantes, em geral, em resumo, as lentes de cor cinza são as que menos alteram a percepção de cor, uma vez que a sua transmitância é relativamente constante ao longo de todo o espectro visível à luz. Então, aqueles pacientes que não dá para alterar, ele tem que enxergar bem todas as cores, esse filtro vai ajudar bastante. A cor marrom absorve seletivamente a porção azul do espectro visível e aumenta a sensibilidade ao contraste. Lentes verdes absorvem a luz vermelha e azul e apresentam máxima transmitância para a porção verde do espectro de luz. Então, tenha atenção nessas lentes com pacientes daltônicos,
porque eles podem, às vezes, melhorar ou piorar o contraste, a sensibilidade ao contraste desses pacientes. As lentes de cores vermelha, laranja e amarela absorvem a luz de curto comprimento de onda, têm maior transmitância para os componentes vermelho e amarelo e aumentam o contraste, porém alteram a percepção de cor. Então ela é diferente da cor cinza, que não vai alterar, né, essa percepção de cor no geral. E aí eu trouxe aqui um caso clínico de um paciente que a gente atendeu lá no serviço, que tem doença de Stargardt. Era um paciente que estava fazendo mestrado, estava em fase de conclusão. É um paciente engenheiro, casado até com uma médica, então ele é bem orientado. Tinha 35 anos na época, isso foi em março de 2017. E procurou o nosso serviço para acompanhamento de fundo de olho e apresentava diagnóstico de doença de Stargardt feito em outro estado com teste genético. Referia piora recente da acuidade visual do olho esquerdo e negava outras comorbidades. E ele disse que sentia muito desconforto quando ia utilizar o computador, que era o que ele mais utilizava no dia a dia. Então, no seu exame oftalmológico inicial, ele apresentava acuidade visual com correção dinâmica de 20/30 no olho direito e 20/50 no olho esquerdo. E a refração até baixa, né? Meio de esférico com 0,25 de cilindro. A biomicroscopia não tinha alterações, a pressão intraocular também normal, 12 a 13 milímetros de mercúrio. E o fundo de olho, ele apresentava um nervo óptico fisiológico, a mácula com atrofia em alvo e flex parafoveais. Então, esse paciente já tinha o diagnóstico, já tinha o teste genético e já tinha alterações no fundo de olho. Porque muitas vezes o paciente com doença de Stargardt, quando é no começo da patologia, ele vai queixar de baixa visual, mas não vai apresentar nada no fundo de olho. Então, fica até mais difícil para o oftalmologista conduzir esse caso. Já esse aqui já tinha o diagnóstico e já tinha as alterações, então ficou mais fácil para a gente identificar e prescrever o melhor filtro para ele. Então, foi prescrito o ômega 3, 1 grama dia, e a refração encontrada com filtro cinza, com 75% de transmitância, porque ele precisava utilizar em ambiente interno. Se fosse para um ambiente externo, já ia incomodar muito ele e tinha que fazer um outro cálculo. O importante também é fazer sempre o testar. Lá nós temos caixa de filtros e de várias intensidades e várias colorações. Então a gente sempre pega os pacientes, leva para fazer os testes em ambiente externo, em ambiente interno, e o que ele vai utilizar para a gente ver se está tendo conforto ou não. Porque não adianta só fazer o cálculo, descobrir qual é a cor ideal, mas o paciente tem que sentir um conforto visual. Então, ele retornou 20 dias depois com os óculos prontos para a gente fazer a conferência e já estava muito satisfeito com a visão. E no exame ele apresentava, então, uma melhora da acuidade visual. Ele estava 20/20 menos 2 no olho direito, 20/30 no olho esquerdo. E depois de um mês do uso das lentes, ele me enviou um e-mail, que ele já estava em fase final de conclusão e conseguiu concluir o que ele precisava lá para a monografia dele. E mandou: prezada doutora Paula, desde quando comecei a usar os novos óculos, sinto um impacto muito positivo na qualidade visual. Vejo com mais definição e sem aberrações. Então a gente vê que ele é bem orientado, que ele tem noção do que ele está falando, né, pra gente. Acho que minha visão melhorou 30%. A senhora tinha me dito que teria uma melhora de 15%, porque ele era aquele paciente. Quantos por cento vai melhorar a minha visão? Como que eu vou ficar? Então a gente tinha que dizer alguma coisa. Então eu falei 15% para baixar um pouco a expectativa dele, porque se viesse uma melhora visual, que eu sabia que poderia vir, e aí ele ficava, não, aumentou, então ficou melhor do que eu esperava, né? E a senhora aí mais superou. Com as lentes cinza, sinto um alto conforto visual, tipo visão sempre descansada. Então ele conseguiu usar por longo período o computador sem ter alteração na qualidade de visão dele. Tu consegue dimensionar o quanto estou feliz? São palavras dele mesmo, eu copiei o e-mail. Ao mesmo tempo, sinto sim um pouco da visão comprometida, principalmente no olho esquerdo, que é onde ele tem mais alterações devido à patologia dele. Vida que segue, ele deseja um ótimo feriado. Grande abraço. Então, a gente sempre lembrar de fazer os testes que a gente vê, testei várias colorações, várias intensidades dos filtros e a gente chegou a um resultado bom, esperado, e o paciente ficou muito satisfeito e conseguiu. Hoje, esse paciente já terminou o uso do computador, ele usa óculos escuros quando vai ao sol, marrom,
mas uma tonalidade mais escura para o ambiente externo, e ambiente interno, ele está utilizando agora a proteção UV mesmo, Blue Protect e esses outros derivados. Então, concluímos que a escolha da melhor lente filtrante depende da patologia, né, do paciente, se tem acometimento na região central ou na região periférica, dos sintomas visuais, que nem foi explicado. Tem que ver o que o paciente vai necessitar, não tem como a gente resolver todo o problema visual do paciente com baixa visão. A gente tem que ver o que ele vai utilizar no dia a dia, o que ele vai precisar melhorar. E das necessidades do paciente. Deve ser testada, a melhora do conforto visual, no contraste e na resolução deve ser observada. Alguns pacientes que apresentam diminuição da sensibilidade ao contraste, além de necessitar de lentes filtrantes, podem também beneficiar-se com ampliação da imagem. Então, sempre observar que pode ser associado a um outro tipo de correção para baixa visão. Então, ampliação com filtro e por aí vai, né? Por isso, é sempre necessário fazer o teste prático com todo o paciente. Então, como foi dito aqui, não tem como fazer uma avaliação em 10 minutos, em 15 minutos. Então, a gente precisa dispor de pelo menos uma hora. Eu fico uma hora com cada paciente. Então, geralmente, eu faço 2 pacientes numa manhã, porque senão a gente perde tempo, tem que levar para testar os filtros, e aí fica mais complicado se a gente colocar junto com pacientes que não têm baixa visão, porque esses vão esperar muito, ou então quem estiver na sala de espera vai dizer: nossa, aquele paciente demorou, que só ir comigo foi bem rapidinho, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, então separa um dia exclusivo para avaliar esses pacientes. Que é as referências bibliográficas. Obrigada pela atenção. Parabéns pela aula, Paula, maravilhosa. Obrigada. Vamos chamar... Sim, expliquei na literatura da sociedade mais sobre ele verde, melhor orientação dele, ou adulto, grupo. Aí eu comecei a outra pessoa usando, que era uma de 6 anos de idade, uma menina, amba, tem vários segue de amba, marrom, e achei boa aceitação. Passei, ela só, não, é verde, não quero não. Sim. Acho que para a escola, chamar a atenção. Aí eu passei, achei que ela ficou super bem, para o intermediário. 550, sim, né? 550, segmento. E aí ela ficou super bem. Eu tenho essa caixa aí, que a gente sempre tá. Aí uma outra situação semelhante, ela estava ainda na do diagnóstico, era um tipo de albinismo, mas não propriamente ocultante, mas com uma lesão na marca importante embaixo de cores. E aí eu já fui dizendo isso, né? A indicação, a indicação de diagnóstico, algumas patologias tem uma indicação de um filtro específico, mas já achando que a aceitação é muito difícil socialmente, ela só não é. Eu já vim, ela sem me dizer, já tinha ido no outro serviço em São Paulo e tinha passado um verde, mas ela fez uma armação rosa clarinha e a menina não queria ir para a escola daquele tipo. Então já queria uma cor mais discreta, que ela já tinha comprado a armação vermelha. E aí eu testei no consultório e realmente não vi. Na prática, muita diferença não. Você costuma passar de acordo com o cálculo para cada patologia, as cores indicadas? Eu faço o seguinte, eu sou também especialista em retina. Então, chegam muitos pacientes de retina para mim, daí eu já encaminho para baixa visão. Então, eu tenho uma paciente que tem distrofia de cônice. O diagnóstico a gente faz com vários exames e teste genético, né? Então, assim, tem muitos pacientes que a gente vai pressupor que tem essa patologia porque não tem condições de fazer o teste genético no momento. E aí eu testo mesmo os filtros. Eu vejo, tem determinada patologia. Então, a gente vai para a linha de cores do filtro. E aí, vou fazendo os testes, e vou fazendo um teste de acordo com a intensidade também. E com o que ela vai utilizar no dia a dia. A gente sabe que pacientes com distrofia de cônice têm muita fotofobia, né? Então tem que ter cuidado para tanto ambiente interno quanto externo. Porque em ambiente interno, às vezes a gente testa um filtro de uma determinada coloração, intensidade, e fica bem. Mas quando vai para o ambiente externo, ela vai sofrer muito. E aí, às vezes tem que ter 2 óculos, né? Não tem como fazer só um, ou mais de 2, né? Geralmente é um para o externo e um para o interno. Isso. Não dá para usar o externo e o interno de jeito nenhum. E aí, pacientes albinos do mesmo jeito, né? Que a retina geralmente é mais comprometida no geral. E aí vai ter muita sensibilidade. Então eu sempre faço teste mesmo, 1 a 1. Vejo a coloração e faço teste de graduação de intensidade mesmo. Para cada paciente. Essa paciente em si, ela se beneficiou da distrofia de cônice com filtro e ampliação da imagem, para ela conseguir, ela faz faculdade, né, para conseguir ler as coisas da faculdade dela. Então tem que ter esse cuidado, porque senão às vezes a gente vai só pelaquela linha, determinada cor para determinada patologia, e às vezes aquele paciente não se adapta. E às
consultório, eu já observo se abre os olhos. Né? Portanto, eu tenho alguns que já entra apertado, está tirando para subir o batente. Quando vem com filtro, você já vê o comportamento diferente e semelhante entre as cores. Né? Verde semelhante com um tom marrom, mais socialmente assim. E para mim, especificamente lá, é mais difícil porque praticamente só eu faço. E aí, às vezes eu peço, aí tem que a ótica pedir, aí a ótica não sabe, aí o paciente volta. Doutora, não sabe o que é isso aqui não. Aí eles às vezes só colorem a lente lá, não bota filtro medicinal nenhum, o paciente chega, não estou sentindo nada de diferença, aquele que testou aqui de um jeito, então assim. É muito complicado, mas tem que ir no teste mesmo.